de ti, sentir tua paz em meu coração. Poder alçar um livre voo e assim cantar um canto novo. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Saber que estás me amando, que estás me contemplando como filho teu. Testemunhar tuas maravilhas em minha vida, viver intensamente o teu amor por mim, saber que o teu amor supera tudo, saber que o teu amor supera tudo, saber que o teu amor supera tudo. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para essa noite de louvor, oração e formação. Eu me chamo Priscila, sou da comunidade Anuncia-me consagrada, junto com o meu esposo. Meu nome é André, também caminhamos juntos aqui na comunidade como consagrados de aliança. E estamos aqui neste 6º dia, na Semana da Família. Essa Semana da Família que iniciou no domingo com a Santa Missa, veio acontecendo com formações, com adoração, clamando pelas famílias. E hoje estamos chegando nesse 6º dia para um tema muito especial para você e para a sua família. Nós somos pais, né? Somos pais do Mateus, que tem 11 anos, da Marina, 7 anos, e do João, que tem 3 aninhos. Então, hoje, com o tema paternidade e maternidade à luz do Evangelho. Eu queria convidar você a, nesse momento, você com certeza deve conhecer um pai, uma mãe. Então, compartilha já esse momento. Muitas bênçãos, muitas graças serão derramadas hoje em toda a família. Então, nesse momento, você pode estar compartilhando, né, no WhatsApp, compartilhando nas suas redes sociais. Você pode também estar ligando para aquela pessoa, para aquele pai, para aquela mãe, e fala: olha, sintoniza lá no YouTube da Comunidade Católica Anuncia-me e venha viver essa noite de louvor, de formação e de oração para as famílias. Então você pode ser também um missionário, né? Um missionário não é só aquele que vai na porta, não é só aquele que vai ao encontro, mas é também aquele que leva a palavra de Deus através de uma live como essa, através de uma formação. Então faça esse gesto, né? Chegue a uma família, né? Esse tema paternidade e maternidade, à luz do Evangelho, é muito importante para a sua família, para os seus filhos. Você que ainda não se inscreveu no canal da comunidade, você pode estar se inscrevendo, né? Divulgue também esse canal, que tem sido uma fonte de graça para todas as famílias. Você também pode visitar as nossas redes sociais, o Instagram da Comunidade Católica Anuncia-me, o Instagram do Projeto Casais, o Projeto Jovem, do Projeto Criança. Nós evangelizamos todos os estados. Então, esta noite, nós teremos aqui um casal muito amigo da comunidade católica Shalom, que vem trazer essa formação maravilhosa, que será um tempo de graça e de bênçãos para as nossas famílias. Então, já queria convidar eles nesse momento. A Janiele e o Alexandre, né? Queria pedir que eles pudessem vir aqui para que a gente pudesse pedir sobre eles o Espírito Santo. Então nós vamos entregar a este casal, o Alexandre e a Jane, que são pais.
E que hoje eles possam profetizar para nós, pai, mãe, o que Deus quer para as famílias, que eles sejam verdadeiros canais da graça de Deus nesta noite. Estamos no 6º dia da Semana da Família, desde domingo caminhando com missa, adoração pelas famílias, formação no matrimônio, família missionária e hoje a paternidade e a maternidade à luz do Evangelho. Queremos ser pais santos, mães santas, gerar filhos santos. É esse o nosso desejo como família. Pedimos sobre este casal o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem tomar conta de tudo isso que vai ser falado hoje, Senhor. Que sejam instrumentos da tua palavra, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre nós nesse dia de hoje, sobre todas as famílias que estão assistindo essa live. Entregando este casal nas mãos de Maria, para que ela possa, durante todo este momento, cuidar deste casal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai pelos casais. E aí eu vou deixar que eles mesmos, se apresentem, para toda a comunidade Anuncia-me, para os amigos, tanta gente nos acompanhando, nós estamos, para todas as famílias e, digamos, para as famílias do mundo inteiro, Então, que nosso Senhor possa usar poderosamente de vocês nesta noite. Sejam muito bem-vindos à comunidade católica Anuncia-me e ao projeto Sagrada Família. Deus abençoe. Muito boa noite, me chamo Alexandre, faço parte da comunidade católica Shalom, desde 2005, sou consagrado desde 2014. E há mais ou menos 15 anos nós trabalhamos com famílias. Sou pai de 3 lindos filhos, 2 meninas e um rapaz, Maria Eduarda, Juliana e Afonso, que está a minha carne, o meu amor, a companheira da minha vida, aquela que o Senhor me deu para estar comigo pelo resto dos meus dias, a minha esposa, Janiele. E introduzindo esse primeiro momento, eu queria dizer para vocês que é assim que a gente tem que ficar, sempre unidos. Porque ser pai e ser mãe é estar assim, unidos e principalmente aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor, que Ele é o nosso guia. E hoje foi nos passado, o tema da nossa formação é sobre paternidade e maternidade à luz de Deus. E de onde é que nós vamos começar? Vamos começar então do princípio, Deus, Ele criou o homem e criou a mulher. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Como somos imagem e semelhança de Deus? Quando estamos assim, unidos em uma só carne. Porque nós nos tornamos co-criadores da graça divina. Deus nos fez imagem e semelhança
com as nossas próprias características e identidades, masculina e feminina, onde nós iremos nos complementar. Tanto a mulher como o homem têm características diversas, mas complementares, não contrárias uma ao outro. Então, meus queridos irmãos, com muita alegria e unidos pela graça do Espírito Santo, nós somos chamados a ser chefes de um lar. Porque o Senhor mesmo disse: crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. E o que é que essa palavra nos diz? Diz a missão do ser família, que é gerar filhos. Gerar filhos para o Senhor é ser a continuidade do processo de salvação que se perpetua, é ser co-criadores. Co-criadores. Gostaria que quem puder abrir a sua Bíblia no Salmo 127, versículo 3. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas, tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Meus queridos irmãos, filhos são um dom de Deus. Deus nos diz isso diretamente. São dons para nós. É uma alegria ser pai, é uma alegria ser mãe. É ou não é, minha filha? É uma alegria exercer essa paternidade e essa maternidade. Então, Alexandre, por que tantas famílias estão fechadas à paternidade e à maternidade? Estão fechadas à paternidade e à maternidade porque hoje nós vivemos um mundo que prega o quê? A cultura do provisório. Um mundo onde se prega que nós devemos satisfazer os nossos prazeres egoístas. O mundo que prega o individualismo, o olhar para si e o não sair de si. Então nós colocamos barreiras ao exercício dessa paternidade e dessa maternidade. Colocamos os nossos próprios interesses à frente daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus quer para as famílias. Então, o que nós fazemos? Nós vivemos num mundo egoísta e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos, como famílias novas, olhar junto com o Senhor para a imagem que Deus fez para nós. E qual é este exemplo de família que nós podemos ter como imagem? A Sagrada Família, José, Maria e Jesus. Observemos a Sagrada Família para termos um norte, um olhar daquilo que Deus quer para cada um de nós, para aquilo que Deus quer para a nossa própria família. Então, meus queridos irmãos, cheios de alegria com esta verdade dito pela palavra de Deus, cheios de alegria por conta dos filhos, nós precisamos entender o princípio da diferença entre homem e mulher para que nós possamos ser bons pais e boas mães. Voltando ao assunto que Deus inspirou para me falar com vocês, vou falar um pouco sobre a paternidade, o ser pai. E para que nós possamos ser pais, nós precisamos aprender a ser homens. Homens como Deus quer. Homens como Deus planejou no princípio.
Então, meu irmão, você que está aí do outro lado da câmera, eu tenho esta mensagem para ti. Seja homem como Deus quer que você seja homem. A partir do momento que você se torna homem à luz de Deus, você tem uma direção para ser um bom pai, um bom esposo, um bom marido. Nós, homens e mulheres, quando nós nascemos, a mulher, ela sempre vai acompanhar a mãe. Ela é gerada pela mãe, ela cresce cuidada com a mãe e vai seguir o exemplo da mãe até o fim de suas vidas ou quando Deus escolher uma nova missão. Já o homem não. O homem, ele é gerado por uma mãe. O homem, ele é cuidado por uma mãe, mas chega uma fase da sua vida que o homem, ele olha para o lado, ele busca um referencial, ele busca o pai, a figura paterna. Então, meus irmãos, muitos dizem, o homem, ele é ensinado a ser homem. A mulher já vem com essa característica dentro dela. Então, meu querido irmão, você pai, ensine o seu filho a ser homem. Ensine o seu filho a ser firme. Ensine o seu filho o racionalismo. Ensine o seu filho a ser um sacerdote. Ensine o seu filho a ser um pai, um homem. Então, o que nós podemos fazer, Alexandre? Como sacerdotes do lar e como pais. Qual é a nossa função? Qual é a nossa função de pais? O que um pai pode fazer? Porque, meus queridos irmãos, hoje vivemos um mundo cheio de ideologias feministas e que buscam apagar o papel paterno, buscam diminuir cada vez o papel do homem dentro da sua família. O homem cada vez mais está diminuindo e está perdendo o sentido de ser homem, de ser pai. E muitas vezes, meus queridos irmãos, isso é um pecado, nós nos escondemos atrás das nossas desculpas de trabalho, nós nos escondemos atrás das nossas desculpas de internet, deste mundo atual, para não assumir o nosso papel de pai, para não assumir a nossa missão de pai. E qual é a importância do pai para a família? O pai, meus queridos irmãos, é aquele que vai romper aquele laço materno, natural. É aquele que, ao lado da mulher, mas com a sua própria característica, vai fazer o filho se aventurar. A mulher, ela tem uma tendência mais protetora, mais receptiva. Cabe a nós ensinar os nossos filhos a ter coragem, a sair da nossa casa, do nosso lar e enfrentar os problemas da vida, de não ter medo, de não se acovardar, de ser fortes. Pais, lutem pelos seus filhos, ensinem a eles ser destemidos, a eles serem fortes. As meninas olham para a figura paterna e enxergam o diferente,
E assim valorizam também o seu eu feminino. Essa confusão que há hoje é um grande mal das famílias. Homens e mulheres, nós não somos inimigos, nós nos complementamos. E essa complementariedade, ela é passada para os nossos filhos. Ela é transmitida para os nossos filhos. Por isso, não temam. Ser pai e ser mãe, acima de ser uma grande alegria, uma verdadeira alegria, é antes de tudo uma missão. E uma missão dada por Deus não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa apenas agradável. Nós temos a missão de levar os nossos filhos para o céu. Nós temos a missão de sermos luz na vida dos nossos filhos, de sermos iluminados pelo Senhor e levar essa luz aos nossos filhos. E você, pai, você é o sacerdote do seu lar. Você, pai, é aquele que vai conduzir a sua casa. Você é aquele que vai levar Cristo ao seu lar, pai. Portanto, não podemos nos omitir, não podemos ficar escondidos no lar, relegados a um canto da casa, aceitando ou então torcendo para que as mães assumam todas as missões do lar. Pai, coragem. Pai, coragem. Pai, coragem. Não tenha medo de exercer a sua paternidade, não tenha medo de assumir os seus filhos, que são dons de Deus. Os filhos não são peso, os filhos não é uma dor, muito pelo contrário, os filhos é uma alegria que requer comprometimento, que requer muitas vezes que nós deixamos de fazer coisas por eles. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a estar presente da vida dos nossos filhos. E pai, Deus te chama a dar limite aos teus filhos. Antigamente, nas famílias cristãs, o pai, ele era temido pelos seus filhos, mas isso no decorrer do tempo foi mudando. Hoje em dia, os pais mostram a sua autoridade, não apenas com castigos, não apenas chamando atenção, mas conversando, principalmente aproximando dos seus filhos. Mas não nessa aproximação sendo permissivo, deixando o filho fazer aquilo que ele quer. Não. Pais, vocês são chamados a dar limites para seus filhos. Os seus filhos precisam crescer com esses limites. Seus filhos precisam entender que a vida não é feita para realizar os seus sentimentos egoístas. Você precisa ensinar o seu filho a se dar, a não só esperar, mas a se dar. Mãe, agora eu falo com as mães. Eu peço, mãe, que vocês ajudem os pais a assumir essa paternidade. Ajudem os pais a exercer esse ministério, a esse sacerdócio do lar. Não ressalte os problemas do seu esposo. Não esconda. Porque os filhos precisam ver que o pai e a mãe são de carne e osso. Nós cometemos os nossos erros e nós temos os nossos acertos. Mas nós não podemos ficar presos, ressaltando os insucessos uns dos outros. Por isso,
Fale bem do seu cônjuge para seu filho. Fale bem. Mostre para o seu filho como o seu cônjuge o ama, o papel do seu cônjuge. Não deixe o seu filho ter este vazio. Não deixe o seu filho sentir que o pai é um pai distante, é um pai ausente. E você, pai, tem esta missão de levar a sua família para Deus. E essa missão, ela só é suportada pelo amor. Pelo amor, a princípio, que Deus derrama no casal. Porque, meus irmãos, quando nós casamos, Deus nos dá uma graça. Uma graça. Deus derrama seu Espírito sobre os cônjuges e transforma eles em uma só carne. Uma só carne. Então, primeiro Deus derrama seu amor sobre o casal, para que o casal possa levar este amor para seus filhos. Precisamos ser, acima de tudo, uma só carne. E como somos uma só carne, Alexandre? Como nós podemos nos olhar e contemplar que somos uma só carne? Através do diálogo. Diálogo tão necessário nos nossos lares. Quantas vezes deixamos de conversar? Quantas vezes deixamos de dialogar? E deixamos os nossos filhos serem criados de qualquer forma? Quantas vezes os nossos filhos olham para o pai que diz uma coisa, olha para a mãe que diz outra, porque faltou diálogo. Faltou diálogo do nosso meio, e a quebra do diálogo, ela repercute na autoridade. Repercute na autoridade paterna e na autoridade paterna, porque o filho não passa a escutar mais de uma voz. O filho perde a noção do que é certo e do que é errado, porque ele enxerga dois certos. Meu pai diz uma coisa, minha mãe diz outra. Então, os filhos, eles vão se perdendo. É por isso que através do Senhor, nós podemos ser famílias novas, famílias renovadas, famílias determinadas a levar a nossa vida para o Senhor, a levar a nossa casa para o Senhor. Eu e minha família serviremos a Deus. Eu e minha família serviremos a Deus. Pais, seus filhos, homens, têm que olhar para vocês e enxergar um espelho. Os seus filhos, homens, têm que olhar para vocês e enxergar aquilo que eu quero ser, o meu testemunho de vida. Não fuja dessa missão. Não fuja dessa graça que Deus te deu, de ser pai. Aí você me pergunta, Alexandre, e na situação de não ter um pai? Na situação de não ter um pai, a mulher, ela dobra de tarefa, dobra de compromisso, ela se desdobra. Mas ela tem que procurar no seio da sua família um avô, um tio, alguém que exerça esse papel de pai para seu filho, alguém que possa ser essa figura paterna para seus filhos. Nós que somos deste mundo, que não é melhor e nem pior
do que eras passadas. Nós vivemos este tempo. Somos frutos deste tempo. Nascemos neste tempo. Nós precisamos viver o Evangelho como famílias neste tempo. Por isso, meu irmão, ajude os seus filhos a cortar o cordão umbilical. Ajude seus filhos a olhar para frente. Ajude os seus filhos a serem decididos naquilo que ele escolhe. E que a escolha deles, em primeiro lugar, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Se sem Deus, meus irmãos, viver em família, se com Deus, meus irmãos, viver em família já tem as suas dificuldades, imagine viver sem a graça, sem o amor do Pai, esse Pai que nos ama, esse Pai que derrama seu amor por nós e que é feliz ao olhar para nós, exercendo a nossa paternidade, como Deus é feliz, como Deus se alegra ao sermos famílias, como Deus se alegra ao sermos pais, a assumir as nossas responsabilidades. Por isso, Pai, a sua responsabilidade, ela vem desde antes da geração do seu filho. Desde antes da geração do seu filho, você já tem um compromisso com ele. Porque cabe a você rezar com sua esposa e pedir esta bênção para o seu lar. Sua esposa precisa sentir que você acolheu este dom. Sua esposa precisa sentir que você vai estar do lado dela para sempre. Não fugindo, não se acovardando, não querendo se esconder no seu trabalho, nos seus afazeres. E infelizmente, meus irmãos, muitos se escondem em pecados, na bebida, nas drogas, e traz esse exemplo para o seu lar. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se escondam. Não se escondam da sua paternidade e da sua maternidade. Exerçam ela como um dom de Deus. E quando estiver difícil, quando a paciência estiver se esgotando, né, mãe? Que muitas vezes ela se esgota, peça graça ao Senhor. O Senhor, Ele não abandona. O Senhor, Ele derrama seu Espírito na família. Calme seu coração. Calme seu coração. Acalme seu coração. Pai, Tu não é apenas aquele que leva alimento para casa. Pai, Tu não é aquele que apenas dá o material para Teus filhos. Pai, Tu é muito mais do que isso. Pai, Tu és um testemunho para Teu filho. Pai, Tu és responsável pela oração na Tua casa. Pai, não fuja a Tua responsabilidade. Porque a recompensa é sem igual. A recompensa de ser um verdadeiro pai presente, ela é sem igual, porque Deus derrama o amor dentro da casa. E você, pai, ao olhar para trás, no fim da sua vida e ver que seu filho, que você fez tudo o que podia,
você fez o seu papel, você vai se sentir reconfortado, porque o Senhor vai te reconfortar. E agora eu vou passar um pouco para minha esposa, ela continuar a formação. Então, muito boa noite. A comunidade anuncia-me, né, que nos convidou para este momento tão rico, essa Semana da Família, não é? Meu esposo Alexandre, né, trouxe aqui esse papel, né, do homem, essa paternidade que precisa ser tão presente nas famílias, né? E antes de falar um pouquinho do papel da mãe, né, dessa família à luz do Evangelho, dessa mãe à luz do Evangelho, né? Que grande responsabilidade, o Senhor sabe da pequenez, mas sabe da luta também em dar o melhor para Ele, né? Educando os nossos filhos. Mas para que a gente possa dinamizar um pouquinho, né? Dar uma refletida, um momento de reflexão agora, né? Um momento suave, vamos cantar, vamos nessa música, vamos pedir a Deus tudo aquilo que o Alexandre foi colocando, que é tão desafiante, que é tão precioso para o Senhor. Nós precisamos da graça, desse vinho novo nas nossas casas, nas nossas famílias. E é possível, meus queridos. Então, pare um pouco agora, né? Se dedique a esse momento bem breve. A gente vai só cantar para a gente recomeçar a nossa temática de hoje. O amor me faz compreender que o que me basta é o que vem de meu Deus. A graça que me sustenta vem do Espírito de Deus. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens, com tudo que és. Vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meu. Então vem, Espírito Santo, com tudo que tens, com tudo que és. Ó, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meu. pedindo essa graça, né, nessa canção, nós vamos retomar o nosso tema. Chama a graça, né? Chama o Espírito Santo para essa casa. Vem, Espírito Santo, com tudo que tens, com tudo que és. Ó, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa, traz vinho novo aos odres meu. Amém. Traz vinho novo, Senhor, aos nossos odres, né? Traz vinho novo para essa família. Então, o Alexandre vinha colocando, né, a importância do pai. Eu queria trazer um pouquinho da minha experiência. Não é uma pregação, mas é muito mais um testemunho, né? Então, eu sou a Janiele, somos casados, né? E temos os nossos 3 filhos maravilhosos, bênçãos de Deus, que Deus foi nos dando. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma promessa de Deus na nossa casa, né?
Veio a Juliana, no nosso 3º ano de casados, depois veio a Maria Eduarda e veio o Francisco Afonso após a morte da minha mãe, né? Então, nós vivemos muitas graças na chegada dos nossos filhos, né, amor? E temos muitos desafios, temos muita história para contar, né? Mas não queremos pautar a nossa história de salvação apenas sob o olhar das dificuldades, apenas sob o olhar sufocante da rotina, do dia a dia, dos desafios que nos aparecem, que toda família passa, né? Especialmente neste tempo. Mas queremos olhar para a nossa história com louvor, né? Como o Alexandre bem colocou no início, com alegria, né? A certeza de que a razão de ser do nosso matrimônio, a dimensão unitiva que nos faz que nos une numa só carne, a dimensão procriativa que nos faz multiplicar, né? Embora o mundo olhe para nós e ache que 3 já é demais, né? E ainda mais 4, 5, como nós vemos por aí, né? Nas nossas famílias renovadas. Mas pensar que a nossa fertilidade como casal, que vai gerando esses filhos para Deus, seja um, sejam 5, o Senhor vai contando conosco, vai nos dando a graça. Mas, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente nesse tempo muito novo, né, em que nós fomos pegos de surpresa, nós temos 2 caminhos, né? Contar com a graça de Deus, sempre, porque esse caminho é o infalível, não é o seguro. E temos também, muitas vezes, pelos atalhos errôneos, pelas distrações e pelo próprio pecado, nós vamos tendo, nos é oferecido, nos vai sendo oferecido outros caminhos, né? Como eu disse, atalhos que parecem fáceis, né? Que parecem que vai nos levar mais rápido para a nossa realização, né, para a segurança da nossa vida. E aí nós vamos nos deparando com uma realidade bem desafiante, né? Quem não passa por isso, né? Senhor, o que eu devo fazer agora diante dessa situação? E são inúmeras, né? Como pai, como mãe, o que fazer diante disso que se apresenta na minha família? É um filho que vai nascer? É um filho que está ficando adolescente? É a escola, como é que eu vou escolher? São os amigos dos meus filhos, que eu tenho percebido a influência sobre eles. São as escolhas que os meus filhos estão fazendo. Aquilo que eles estão exigindo da família, aquilo que eles estão externalizando. Meu Deus, o que fazer? Né? São muitas as perguntas que vão surgindo no seio da família. São muitos os desafios. E aí a gente vai lembrando, né? Nós temos 2 caminhos. Nós temos o caminho da graça de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, que vai nos orientar em todas as circunstâncias. Meus irmãos, em todas as circunstâncias. Sejam elas as pequenas coisas do dia a dia, sejam elas as grandes decisões. Abrir a palavra de Deus, lembrar da promessa de Deus para a sua casa, é caminho de salvação. É a escolha mais correta, mais segura. É essa lei do Senhor que nos convence pelo amor. Não é abrir a palavra para fazer algo de forma mecânica, obrigada, mas abrir a palavra para ser convencido pelo amor. Pelo amor. Quantas vezes nós fizemos escolhas abrindo a palavra que para o mundo era loucura, mas para Deus era sabedoria. Porque foi Deus quem disse, foi a palavra que guiou. E aí a gente vai fazendo as escolhas e assim vai sendo também na vida dos filhos, né? Então, quando eu rezava por esse momento, rezávamos juntos, né? Por esse momento, na comunidade, né? Ficamos muito felizes pelo convite. E aí vamos escutar de Deus, né?
Então, Alexandre, o que é que Deus quer falar para o povo dele, né? Para a comunidade Anuncia-me, para esses irmãos, para esses casais do projeto, né? As famílias dessa comunidade e para nós, porque o Senhor fala primeiro a nós, né? E aí ele nos deu uma palavra, e aí eu queria que vocês pudessem abrir, com certeza, vocês estão aí com a palavra pertinho, né? Peguem aí no altar de vocês, e aí vamos perceber uma palavra muito cara para a comunidade, né? Porque quando Deus fala, assim como ele deu uma primeira passagem, né, que o Alexandre trouxe para vocês, que deve ser anotada, Deus também continua a falar a vocês, né? E a nós, né? Eu me incluo nessa promessa, né? Nessa palavra que Deus conduz nessa noite. Ele diz em Isaías 51. Isaías 51, no versículo 9, né? A partir do versículo 9. Ele vai dizer: o despertar de Yahvé. Desperta, desperta. Mune-te de força, ó braço de Yahvé. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim voltarão os que foram libertados por Yahvé, chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna. Gozo e alegria os acompanharão, dor e gemidos cessarão. Palavra do Senhor. Então, o Senhor que quer falar à comunidade, anuncia-me. O Senhor que quer falar para um povo, para nós, meus irmãos, que precisamos despertar. Veja, você que recebeu a graça do matrimônio, o sacramento, você que tem essa graça do Senhor sobre você como pai, como mãe, desperta. Não se sinta vencido, né? Nós estamos num tempo muito fecundo, mas de muitos desafios em que nós podemos nos perder facilmente. Nós estamos dentro de casa, mas nós podemos estar ilhados dentro da nossa própria casa. Desperta, comunidade, anuncia-me. Desperta, povo de Deus, povo meu. Não tenham medo. Eu sou o Deus de vocês. Dor e gemidos cessarão. Qual é a dificuldade, meus irmãos, que vocês estão vivendo hoje como mães, como pais? Temos certeza que a família não é esse romantismo das novelas que nós vemos. Nós temos certeza que nós vivemos muitos desafios, sim, mas que nós não vamos baixar as nossas cabeças. Porque a graça do matrimônio faz de nós co-criadores e nos inclui, nos lança no plano de salvação. Nos inclui, nos lança na construção desse mundo novo. E a palavra ela vai dizer: por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Vamos lembrar, meus irmãos, dos momentos em que nós tivemos muitas coisas a louvar o Senhor, muitas graças. Muitas vezes a família, ela está à beira do abismo, ou ela está numa grande indiferença, porque foca nos pontos negativos, nas dificuldades, naquilo que eu não consegui enquanto família. E o Senhor hoje ele faz um clamor às famílias, né? Desperta, desperta para a tua missão, né? Desperta para aquilo que eu te criei, né? Que quando o Senhor pensou em mim, pensou no Alexandre, ele pensou na vocação do matrimônio, né? Graças a Deus, me deu esse marido, né? Esse esposo que me ajuda, né? Dá um pouquinho de trabalho,
Mas me ajuda no dia a dia, né? Eu, né, pensada por Deus para Ele, dou trabalho? Só um pouquinho, né? Mas pensada por Deus como vocação, vocacionada a amar, como mulher, como mãe, aos filhos que nós temos na nossa família. E então, por que eu vou baixar a minha cabeça diante das dificuldades? Ah, Janiele, mas você não sabe o que é que eu estou passando, não. Não é coisa pequena o que eu estou passando. Né? Você não sabe o que é que essa pandemia revelou, né? O que está dentro de casa, 24 horas por dia, revelou. As máscaras caíram, Jane. Né? Eu não passo mais aquele período no expediente lá do meu trabalho e chego em casa só naquele horário onde nem tudo está acessível ao outro. Né? Você não sabe, Jane, que a vida mais intensa nessa pandemia tem provado, né? Tem provado a minha fé. A falta dos sacramentos tem provado a minha fé. Jane, tá difícil. Mas o que é que Deus hoje, nessa semana da família, nessa comunidade que o Senhor nos deu, a comunidade Anuncia, me traz para nós nessa noite? O que é que Ele fala? Porque Ele é um Deus vivo. Ele diz: despertai. Despertai porque eu sou o Senhor. Eu fiz grandes coisas e farei. Vocês são o meu povo. Então, eu acho que de tudo que eu venho falar para vocês, todas as coisas que eu anotei, a maior delas é essa promessa, esse clamor, esse chamado do Senhor para vocês hoje, né? Mas, trazendo um pouquinho para vocês, né? As pessoas, os psicólogos, com todo o respeito do mundo, né, que eles nos ajudam na nossa caminhada, os psiquiatras, os médicos, os pediatras, os professores, né, eu me incluo. Tá todo mundo querendo nos ensinar a ser família. Tá todo mundo dando uma sugestão, tá todo mundo dando uma opinião, tá todo mundo fazendo congresso e palestras e tudo que vocês imaginam, tutoria, né? Todo mundo está nos ensinando, todo mundo está percebendo a nossa fragilidade enquanto família, porque o mundo nos ataca, né? E todos esses recursos são necessários. Teve um congresso, né? Um congresso internacional, que eles se reuniram por vários dias para concluir que a vida em família é a melhor coisa do mundo. Acredita? Foram muitos artigos, muitas coisas importantes, né? Muitas teorias que são válidas. Eu digo isso porque eu preciso delas. Depois eu conto para vocês a nossa história, né? O autismo na nossa vida. Mas todo mundo chega num ponto em comum. A vida em família é a melhor coisa do mundo. Não é? O que seria de tantos idosos nessa pandemia, se não fossem as suas famílias, né? Teve um estudo na França um estudo muito incipiente ainda, né? Porque a coisa é muito nova, mas eles viram que o Estado que cuidava dos asilos não foi capaz de evitar tantas mortes dentro dos asilos. Então, muitos idosos morreram assim em escalada, certo? Mas nas famílias o refúgio era seguro. Aqueles idosos que estavam ali sendo cuidados pelos seus familiares era um refúgio seguro. E muitos tiveram a graça até de pegaram, se contaminaram, mas foram curados. Claro que o governo também tem a sua parcela de cuidado e de zelo com a pessoa humana. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o lugar seguro para nós é a família. E sempre será, mas o mundo quer dizer o contrário. Né? O mundo quer te enfraquecer, o mundo quer dizer assim, ó, tá difícil, mãe. Tá difícil, mãe, o pai não está ajudando, o pai só quer colocar a comida em casa, prover os bens. Tá difícil, né? Então, encerra. Passa a página, né? Outro ciclo. E nós, cristãos, católicos, não somos chamados a isso, a correr da cruz. Né? Muitas vezes o Alexandre ia colocando aqui, ensine os filhos a coragem.
Se a gente for se abater diante dos desafios que nos impõem, nós não vamos chegar diante do Senhor com os frutos que Ele nos deu, cada filho, e dizer ao Senhor, muito obrigado, eis o fruto do nosso amor, eis o fruto do teu amor nas nossas vidas. Foi difícil, foi sacrificante, mas estamos aqui diante de ti. Mas, como eu ia dizendo, né? Todas as pessoas vão nos ensinando e vão nos dando receitas. Mas onde é que está a nossa receita, minha gente? Né? Onde é que está aquilo que cessa toda a dúvida, né? Que cessa toda angústia. Eu não sei o que fazer, porque o negócio está complicado. Onde é que está o nosso caminho? Na palavra de Deus. Jane, mas na palavra não vai estar escrito exatamente assim como eu queria. Exatamente um mapa. Vai não, porque vai ser necessário que sejamos homens de fé, atentos. Vai ser necessário que a gente busque a Deus não só para apagar os incêndios da nossa vida como pai, como mãe. Né? E aí, o que nos ronda, o que é que nos ronda? O que é que tira de nós esse caminho correto, o caminho justo, o caminho seguro? Né? Muitas vezes, e principalmente nessa quarentena, eu estou insistindo em dizer isso porque muitas famílias poderiam ter dado um salto de qualidade de vida e, infelizmente, ainda não despertaram. Mas ainda é tempo, gente. Né? Onde é que está a unidade contra o individualismo nas nossas casas? Né? A unidade, espaços que possamos estar juntos. Filhos juntos, esposos juntos. Na comunidade, com certeza, na comunidade Anuncia-me, nós devemos ter um momento em família. Mas a gente passa batida, a gente já está direto em família. Estar é uma coisa, ser um com o outro. Não, qual é o meu dia? O dia que eu combino com os meus filhos que nós vamos estar juntos, despretensiosamente. Sem o celular, sem preocupações, sem tarefas, principalmente a mãe, né? Eu me coloco nesse momento, sem estar pensando no que eu vou fazer amanhã para o almoço, na tarefa do menino, na prova, sem preocupações. O pai, né, sem preocupações, porque o filho precisa ver essa alegria e precisa viver essa unidade. Né? Outra coisa que vai atacar frontalmente, principalmente nesse tempo, a nossa conjugalidade fraca. Né? O Alexandre já falou disso, eu vou passar por isso, mas o filho, ele precisa ver em nós, no casal, um bloco, né? Monolítico, um padre vai nos dizer, e não uma dicotomia. Eu falo uma coisa, tu fala outra. Mas um bloco firme, seguro. Vocês já viram a experiência de alguém que pergunta para uma criança que tem as suas faculdades, né, que consiga responder naquele momento da sua vida. De quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Numa família onde o pai vive o seu papel de forma ordenada e a mãe vive seu papel de forma ordenada, essa criança vai dizer os dois. Ela não vai citar nem o pai e nem a mãe. Tenho certeza que ela vai ficar assim, sem saber nem responder, porque ela vai dizer os dois. Então, sejamos esse bloco, né? Esse bloco compactado. O que o meu pai fala, a minha mãe confirma. Mulheres, né? Tenham essa sabedoria na casa de vocês. Nós como mães, né? Aquilo que eles falarem, mesmo que naquele momento você não concorde, que vai acontecer, né? Realidades que o pai está ali falando e a mulher se coçando para corrigir. Não corrija. Não é o momento. Eles precisam ver em nós uma conjugalidade forte. Aí depois, entre paredes, num ambiente adequado, sem a presença dos filhos, nós vamos conversar sobre o que precisamos unir mais nos nossos corações, porque um está falando algo que o outro não está concordando. Né? E outra coisa, o egoísmo, né? Os condicionamentos. Então, gente, antes de falar do papel da mãe, né?
a gente precisa purificar esse amor. Purificar esse amor conjugal. Né? Não chegar em casa, mulheres, né, falando das mães. Se você tem uma profissão lá fora, então não chegue sendo essa profissional dentro de casa. Você não é a profissional e nem os seus filhos são os seus funcionários, nem o seu marido é o seu funcionário. Né? Então, viva a maternidade dentro da sua casa. Purifique esse amor pelo esposo que os filhos verão, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo para falar. E para falar um pouquinho sobre esse amor que a criança necessita da mãe, né? O amor que a criança necessita não é o amor simplesmente da mulher, da mãe, o amor paterno. Mas o amor conjugal, aquele que é espelho do amor de Cristo pela sua igreja. Jane, sério, quer dizer que eu como mãe não devo fazer, não devo estar perto do filho, da filha, amando? Sim, claro, né? As crianças, elas ficam neuróticas se elas se perdem desse amor. Mas a mãe, a criança, aliás, ela necessita do amor que é espelho do amor de Cristo pela igreja. E isso é visto, o primeiro lugar que a criança vê, que o adolescente vê, esse amor é nos pais, é na família. Não tem outra forma. Viktor Frankl, que é um grande estudioso, né, na psicologia, ele vai nos dizer onde estamos levando a educação dos nossos filhos, né? Estamos dando a ele, oferecendo a ele valores instáveis, né? A mãe, as preocupações da mãe são com o cargo, com a beleza, com a saúde, com o dinheiro, com a cultura. Esses valores instáveis, que não estou dizendo que eles são errados, mas eles passam. Ou nós mães, né, ajudando também os pais, que pensam também muitas vezes que passam por esses valores, às vezes com muito medo, né? Será que nós estamos mostrando os valores estáveis, aqueles que não passam? Em todas as nossas escolhas de vidas, Deus, os valores dos santos, os sacramentos, a nossa fé, o sagrado da nossa casa. Qualquer filosofia de vida que não considere, primeiro, os valores estáveis numa família, tende a sucumbir, porque os valores instáveis não nos sustentam. Eles são necessários num tempo, numa fase da nossa vida, mas eles não nos sustentam. E aí ele vai nos ajudar dizendo três valores estáveis, valores que não vão passar. Ele nos traz os valores de Deus, do Espírito e da eternidade. Será, mães, que nós estamos vivendo, a exemplo de Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, né? Será que nós estamos proporcionando aos nossos filhos esses valores estáveis que não vão passar, Deus, o Espírito e a eternidade, aos nossos filhos, né? Então, que nós possamos também olhar para esses santos, eles que nos ensinam a espiritualidade da nossa casa, no nosso lar, né? Eles que nos ensinam que a soberania de Deus é o topo, é a prioridade. Se na sua casa falta essa primazia, se questione. Peça a Deus a graça de colocar a soberania do Senhor. Não importa qual é a circunstância. Não importa o que vai lhe doer, o que vai pesar no seu bolso, o que vai pesar na sua coluna. Não importa, porque a soberania é do Senhor. A fé também na providência. Uma coisa que Santa Zélia e São Luís nos mostram muito nos ensinamentos, nos livros. A fé na providência. Então, muitos de nós estamos nessa quarentena, as mães e os pais
desesperados, porque os problemas são muitos mesmo. Mas a fé na providência. E a confiança, minha gente, a confiança, a palavra do Senhor hoje foi para nos dizer que Ele é o nosso Deus. Então, por último, para encerrar, né, as crianças, os nossos filhos, eles estão dizendo assim, ó, pai, eu preciso de você. Mãe, eu preciso de você. Então, eles estão dizendo, eles estão gritando isso, eles estão dizendo de todas as formas que vocês imaginarem. Mãe, eu preciso de você. A mãe que cuida do biológico e que muitas vezes para só nisso, que é lícito, mas que não é tudo. A mãe que deve entrar no campo afetivo desses filhos. Mãe, entenda, vá no coração desse filho, na afetividade desse filho. Por mais que ele não fale, que ele não expresse, Deus nos deu essa sabedoria. E a mãe também que entra no plano espiritual e que alimenta esse filho do espiritual. Então, a mãe que alimenta no biológico, no afetivo e no espiritual. A mãe é a guardiã da vida. Em todas as circunstâncias, quer saber o que é justo? Quer ensinar o filho o que é justo, o que é correto? Valorize sempre a vida, guarde a vida. Guardar a vida é guardar o corpo, é guardar os pensamentos, é o respeito às pessoas de todas as formas, o respeito aos idosos, é guardar a vida, a preciosidade da vida. Essa é a nossa missão. Humanizar também o ambiente familiar. A mulher deve humanizar, promova bons hábitos, harmonia. É difícil? É, mas promova. Promova o serviço, mãe, servindo. Isso é uma coisa muito própria, né? Os filhos vão vendo. Promova a partilha, partilhando. Né? Promova a verdadeira vivência dos papéis. Não tome o lugar do seu esposo. Inconscientemente, às vezes, a gente faz isso. Né? Mãe, celebre a vida, né? Que coisa linda, gente, é ver nossas famílias celebrando as pequenas coisas. Celebrando o dia de São José, celebrando vivendo a paixão, morte e ressurreição do Senhor nas nossas casas, que esse ano nós pudemos fazer de uma forma mais doméstica, né? Mais família doméstica, igreja doméstica. Celebre as conquistas dos seus filhos. A gente só celebra, a gente anota, tem até caderno para colocar o que não está dando certo. Aquilo que a gente não conseguiu, mas celebre as conquistas de cada um, as virtudes, faça com que os filhos percebam o grande mistério que eles são, a grande beleza que eles são diante do Senhor. E isso só se faz falando, parando, colocando para o filho. De alguma forma ele vai sentir, né? Outra coisa para encerrar, né? Torne menos estimulante na sua casa, mãe, o consumismo, o egoísmo, o egocentrismo. Às vezes você, sem se sentir, né, sem se deparar com os males que você vai causar, você fica cansada. Né, vou dizer meu primeiro ouvido, né? Cansada, carrancuda. Ai, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E os filhos estão aqui, pertinho de você, escutando aquilo que você diz, mas aquilo que você não faz. Né? A alegria do ser mãe, é muito bom ser mãe. Né? Pergunte para a sua filha e pergunte para o seu filho a vocação deles. Se eles estão fugindo muito dos trabalhos maternos ou paternos, alguma coisa você está dizendo para eles de forma errada. Claro que tem a paternidade espiritual, claro que muitos dos nossos filhos já despertam para o sacerdócio, isso é uma grande graça, para o celibato. Mas é muito lindo ver quando a filha, desde pequena, e o filho já começam, eu também quero. A minha mãe está quase ficando doida, mas eu também quero. Eu quero isso para mim. E a gente vai vendo isso, né, na prática, nos desenhos das crianças. Às vezes elas não falam, mas elas desenham.
se desenham com muitos filhos na família, né? Os adolescentes às vezes não falam, mas eles querem isso, eles querem se relacionar, eles querem ter também a oportunidade de um dia construírem a sua história através da família. Por isso, mães, diminuam, tornem menos estimulante o consumismo, o egoísmo, o egocentrismo. Torne menos estimulante. Não faça o contrário, não. Não se preocupe com as coisas que passam. Às vezes a gente só se preocupa com as coisas que passam. Elas são necessárias, mas elas vão passar. Faça com que os seus filhos desejem, assim como Santa Zélia, São Luís mostravam que nada vale. Eu até anotei uma frase que eles disseram, né? Senhor, eles diziam essa súplica quando o filho nascia. A mãe de Santa Teresinha disse assim que ela nasceu, né? No dia 2 de janeiro de 1873. Ela falou: Senhor, concedei-me a graça de ela, né? A filha, Santa Teresinha, vos ser consagrada e de nada vir a manchar a pureza da sua alma. Se há de perder-se um dia, prefiro que a leveis imediatamente. Minha gente, é muita coragem, né? É muita coragem. E a gente se perdendo em Senhor, promova o bem-estar deles. Que eles sejam grandes médicos, engenheiros. Que eles tenham como sustentar as suas famílias. Que eles tenham acesso àquilo que eu não tive quando eu era pequena, né? Que a minha mãe não conseguiu me dar. Meu povo, mães, acordem, como a palavra disse, né? Palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Desperta, mãe. Desperta, mãe. Aquilo que a Santa Zélia quer nos dizer e nos ensinar é que se não for para a pureza, que se não for para seu filho ser santo, que o Senhor o leve. Chega, eu me arrepio todinha, porque eu começo a colocar todo o meu projeto educativo, né, Alexandre? Tudo aquilo que a gente quer para eles. E aí eu fico assim, meu Deus, como você conta conosco na santidade dos nossos filhos. E como nós não podemos nos distrair pelos nossos medos lícitos, porque o mundo, né, nos interpela muito. Mas nós somos cristãos, nós temos a Deus, nós somos consagrados a Virgem Maria, nas nossas comunidades. E até mesmo você, meu irmão, que vive uma dificuldade hoje, você que está nessa live, nessa Semana da Família, que vive uma dificuldade, que vive um divórcio muitas vezes, né? Você que está numa situação complicada, uma situação que o Senhor precisa tocar, até mesmo você. Peça a Deus essa graça. Peça a Deus essa graça de ser essa figura materna, de ser essa figura paterna, onde quer que vocês estejam, na situação onde vocês estejam, que o filho não seja podado da graça de ter um pai, uma referência de pai, e da graça de ter uma referência de mãe. Que nós possamos, mãe, desenvolver a vida divina nos nossos filhos. Ajudar os pais a exercer a sua autoridade. Que nós possamos reservar um tempo para eles, dar autonomia aos nossos filhos, os pequenos na sua fase, os adolescentes na sua fase. Busquemos, estudemos, né? Peçamos ajuda, mas vamos para a palavra, mergulhemos na palavra de Deus. Ensinemos os nossos filhos, mães, a verdade. Opa! Não poderia deixar de falar. Quantas vezes as pequenas mentiras, elas vão se tornando o pano de fundo do exercício da nossa maternidade. Não conta para o teu pai, que ele vai ficar bravo. Não, deixa, eu falo com ele. Deixa que eu convenço o teu pai, no nosso jeitinho, né? E a mentira, ela vai tomando lugar na nossa casa. Então, mães, a prevalência da verdade. Ensine os filhos a não se enganarem. Não enganar os outros, nem enganar a si mesmos. Porque nós estamos todos na presença de Deus.
Mães, trabalhem a terra do coração dos filhos de vocês. Não tenham medo. Despertem, mães. Desperta. O Senhor hoje chama. A terra que não é lavrada trará abrolhos e espinhos, ainda que seja fértil. Mãe, confia. Teu filho está passando por uma dificuldade. Teu filho está te decepcionando em alguma realidade. É tempo de lavrar essa terra. Não desista do seu filho. Não desista de você, mãe. Não desista de você. Lavre essa terra. Essa terra que é fértil e que precisa da sua mão. Se envolva. Não desista. E agora que nós possamos... O Alexandre vai... Quando a minha esposa estava pregando para vocês, Deus ele estava colocando no meu coração, né? Agora que nós passamos, né, pela paternidade e pela maternidade, nós precisamos lembrar o essencial: sermos igreja doméstica. Precisamos levar Deus para os nossos filhos. E como é que nós fazemos isso? Transformando o nosso lar numa verdadeira igreja doméstica. Na minha época era mais fácil de ver, mas o pai e a mãe, quando o filho acordava e ao se deitar, ele sempre abençoava o filho. Não podemos perder esta graça. Façamos esse exercício em casa. Sejamos homens e mulheres de oração, onde os nossos filhos possam olhar para nós e: olha, papai confia em Deus. Olha, mamãe está nervosa, mas ela se apega a Deus na dificuldade. Transforme o ambiente da sua casa em um ambiente de Deus, com imagens, com oratórios. Coloque oratório no quarto do seu filho e ensine ele a rezar, ensine ele a orar. Comece do princípio, com orações prontas, com orações criadas, e depois ensine a ele a entrar, a meditar com o Senhor. Ensine a ele o valor da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para seu filho. Mostre para ele, faça que ele tenha gosto da palavra do Senhor. Tenha esperança na sua casa. Por mais difícil que a vida possa parecer, mostre para o seu filho que a esperança não morreu, que a esperança é Cristo, que a esperança vive. E seja essa testemunha. De que adianta tu seres testemunha para fora de casa e não ser testemunha para teu lar? Testemunhe o Senhor para teu filho, porque a tua missão é levá-lo para Deus. Que nós possamos agora, de onde você está, que você possa pegar na mão do esposo, né? Que possamos juntos, chame os seus filhos, se eles estiverem próximos, e nós possamos rezar, fazer um momento de entrega da nossa família, entrega dos nossos filhos. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre a nossa casa. Vem, Santo Espírito de Deus, nos recriar como pai, como mãe. Vem, Senhor, com a tua graça e com o teu Espírito. Entrar na nossa família, entrar na nossa história de salvação. Mesmo que estejamos nesse momento, Senhor, passando por alguma dificuldade, nos desperta, Senhor. Desperta o pai, desperta a mãe, despertem os filhos,
para a grande verdade que o Senhor quer nos trazer hoje. A verdade do amor trinitário. A verdade do amor ágape, o amor que se dá, o amor que esquece de si mesmo. Dai-nos, Senhor, a graça de, como família, nos protegermos dos atalhos que o mundo nos oferece. Das facilidades, Senhor, do egoísmo, do individualismo. Senhor, do desejo de ter, de possuir. De tudo aquilo, Senhor, que toma a tua soberania sobre nós. Vinde, Santo Espírito de Deus, nos conduzir. Vinde, Santo Espírito de Deus, sobre nós. Nós precisamos da tua graça. Coloque agora a mão sobre os seus filhos. Você como pai, você como mãe, estenda a mão sobre os seus filhos. Estejam eles perto ou estejam distantes nesse momento. Traga os seus filhos diante do Senhor. Ele que vive, Ele que reina, Ele que quer conduzir. Senhor, desce o teu Santo Espírito sobre cada filho, sobre cada promessa, sobre cada mistério que foi tu mesmo, Senhor, que nos confiaste. Desce, Senhor, sobre os mais novos. Cura, Senhor, a infância. Cura, Senhor, todas as doenças, todas as perturbações, todas as angústias da primeira infância. Cura, Senhor, os apegos. Cura, Senhor, as distâncias, as ausências, as culpas, Senhor. O sentimento de desamor que tantas crianças passam e não sabem falar. Cura, Senhor, as violências que passaram, Senhor. Cura, Senhor, toda a história. Cura, Senhor, também os mais crescidos, Senhor. Cura, Senhor, as crianças que ganham autonomia e vão desenvolvendo, Senhor, a sua história. Senhor, cura, resgata, Senhor, crianças pré-adolescentes para ti, Senhor. Mostra, Senhor, através dos pais, através do diálogo. Mostra, Senhor. Revela, Senhor, os teus desígnios. Dá ao pai, dá à mãe autoridade. Nesse momento em que as crianças formam, Senhor, a identidade. Senhor, vem sobre os nossos adolescentes, Senhor. Vem sobre essa fase da vida tão difícil, mas tão linda, Senhor, de tantos planos. Senhor, cura, Senhor, os nossos adolescentes, os nossos filhos que estão desabrochando, Senhor. Vem com a tua graça, Senhor. Conduzir os caminhos desses filhos. Cura, Senhor. Se mostra a eles, Senhor. E o Senhor hoje ele vem romper um ciclo. O homem que olhava para os vícios do pai, vícios da bebida, que foi marcado, que foi machucado, e que hoje reproduz a mesma coisa que seu pai fazia. O Senhor hoje ele vem romper este ciclo. Ele vem transformar este homem e dar um novo olhar sobre a sua paternidade. Amém, Senhor. Vem curar as nossas famílias. Cura os nossos jovens, Senhor. Cura a juventude, Senhor. Cura os nossos filhos que estão tendo contato com todos os pensamentos e as mentalidades deste mundo. Revela-se, Senhor, como o grande bem, como o grande tesouro desses filhos. Livra-os, Senhor, das ideologias. Livra-os, Senhor, dos atalhos que nos distanciam, que distanciam a cada filho de Ti. Olha por nós, Senhor, olha pela família, olha por esta comunidade, Senhor, anuncia-me.
que aos teus pés, como família, deseja ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, Senhor. Nos capacita, Senhor, como pais e como mães, na nossa missão. E pelas mãos da Virgem Maria, a intercessora, aquela que vai à frente, que passa adiante de todas essas dificuldades e também das alegrias do vinho novo nas nossas vidas, aquela que promove, aquela que está atenta às nossas casas e à nossa família. Que nós possamos, diante dessa imagem, lembrar e trazer ao nosso coração a certeza de Nossa Senhora, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso matrimônio. A certeza de que ela está ali sempre e para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que maravilha. Que maravilha, né? Eu queria que vocês ficassem aqui conosco, tirar essa máscara, né? A gente estava ali nos bastidores, né? Então é de máscara. Que bênção, né? Assim, para a família. Como que eu fiquei, assim, eu estava ali pensando, dizendo, quando chegar em casa eu quero assistir novamente. Porque eu não quero perder um só detalhe. E eu já convido a você que está em casa, né? Assista novamente. Com caneta, papel na mão. Porque foi muito profundo, sabe, Jane e Alexandre? Né? Eu chamo Jane, a Janiele, né? Conheci a tia Jane, né? Que eu chamo de tia Jane. Que foi uma bênção, né, para a nossa família, assim, para mim em especial e as crianças. A tia Jane, ela é professora, educadora no Colégio Shalom. Então, no qual nós tivemos a graça de, no ano de 2018, a gente já no projeto Sagrada Família, fazendo essa vivência com os nossos filhos, e eu sentia essa falta. Na escola, eles passam quase que um terço, né, do dia. E eu queria essa continuidade do que a gente vivia na nossa fé com os nossos filhos. E aí nós nos decidimos e matriculamos nossos filhos no Colégio Shalom. E o Mateus, na época, ia para o 4º ano. E aí eu tive essa bênção, que foi a tia Jane, como professora do Mateus, né, na qual nos acolheu muito bem assim, na escola, os desafios, né, as partilhas. E essa vivência, né, como hoje eles colocaram aqui de uma forma tão didática, né, tão direta para nós, né, o que é ser mãe, o que é ser pai, e ela tem essa vivência não somente com os filhos, né, de sangue, mas com as crianças na escola, né, como ela fala dos desenhos, das partilhas, né. Então, a gente viu como uma providência realmente de Deus para nós, Projeto Sagrada Família, para a comunidade Anuncia-me, vocês estarem aqui hoje conosco, né? Quando a gente rezava sobre quem viria para essa pregação, me veio, né? Vocês na mente, a fisionomia da Jane, né? E a gente tinha convidado até um outro casal, mas depois Deus veio a confirmar, né? Esse casal não pôde, veio vocês. E eu disse, nossa, eu ali, né? Vocês falando e eu pensando comigo. Quanto que eu tenho que caminhar e mudar na minha vida como mãe, né? Apesar da gente já ter hoje uma experiência, uma vivência. Acredito que muitos aqui que estão nos acompanhando já pratiquem algumas coisas, né? Já tem uma caminhada. Mas com certeza deve ter falado, nossa, eu preciso
agir nisso, né? Eu preciso quanto antes, porque como foi dito, é sempre tempo de recomeçar. Sempre nós precisamos estar atentos, nós precisamos correr, né? Como eu anotei ali no caderninho, né? Da gente mostrar a divindade para os nossos filhos, né? Da gente poder tirar algumas coisas, o consumismo que tanto hoje está, né? A parte das mídias sociais, a internet que oferece tudo, né? O meu pequenininho às vezes já quer o brinquedo, não sei qual, que ele viu lá no comercial, no desenho, né? Então, eu só tenho aqui louvar e agradecer a Deus. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando de casa deve estar assim, agradecendo a Deus por esse momento tão rico, tão oportuno, tão cheio de graça que Deus agiu na vida de cada um que com certeza está nos acompanhando. Então, eu queria rezar por vocês essa Ave Maria, mas antes de rezar, eu já queria, como eu falei, né, do Colégio Shalom, você que está nos assistindo, né, se quiser conhecer, eu indicaria, Jane, duas escolas hoje, né? Nós temos aqui no nosso bairro, que é o Colégio Teixeira Holanda, que é o CTH, na qual os gestores, os diretores, é um casal do Projeto Sagrada Família. Então, é um casal que pratica, que vivencia a fé, né? Então, assim, a gente, uma escola que patrocina os eventos religiosos, que apoia, onde o casal está sempre, né, apoiando, e o Colégio Shalom. O CTH, no caso, é aqui na Serrinha, né? E o Colégio Shalom fica, o bairro é São João do Tauape, né? Ali, São João do Tauape, né? Então, são dois extremos, duas escolas, né, que educam os nossos filhos, né? Como diz, né? Educando a inteligência e o coração. Porque, de fato, lá no Colégio Shalom eu vi isso, eu vivencio isso dos meus filhos, né? E a senhora, como educadora, como professora, né, falou muito didática para a gente, o Alexandre também, né, na paternidade. Então, nós queremos, né, André, agradecer a Deus rezando por vocês, entregando, eu vou passar para o lado de cá, passar aqui para o outro lado. E eu queria rezar uma Ave Maria, entregando o ministério de vocês, essa formação, os filhos, as 3 crianças que vocês têm, toda essa família. Em gratidão, nós não temos nem ouro nem prata, mas nós temos as orações, e conte sempre com as orações do Projeto Sagrada Família, da comunidade Anuncia-me. Você que está em casa, eu convido agora, em gratidão, por tudo que você hoje ouviu, porque era o próprio Cristo a falar para nossas famílias. Convido você a entregar esta família nas mãos de Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, para que ela possa prover todas as necessidades, que ela possa rogar por esta família a Deus, que ela possa cobrir com o manto sagrado, protegendo, livrando de todo o mal, que todos os projetos, a missão seja consagrada a Nossa Senhora. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tão grande bênção desta noite, Senhor, enviada através deste casal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai pelos casais. Muito obrigada, Jane. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhes pague, né? Que Deus abençoe a família, né? Que Deus possa abençoar todas as famílias do mundo inteiro, né? Nós temos aqui na nossa comunidade, Jane, como baluarte São João Eudes. E aí esse mês de agosto é o mês do nosso baluarte. E nós estamos tendo a novena diariamente, que está sendo colocada, não é isso, André? No YouTube. A novena está acontecendo todos os dias, né? Começou no dia 13 desse mês, 14, né? E então todos os dias às 19 horas está sendo lançado, né, o episódio do dia, né? Então você pode acompanhar no YouTube. Então se você perdeu algum dia, você pode voltar lá e assistir os dias que você perdeu. Então todos os dias você pode acompanhar essa novena com a gente. Isso, e temos também as pérolas de São João Eudes, que são mensagens, né, do nosso baluarte para todos nós, né, são verdadeiras pérolas, né, que diariamente está no YouTube. E se você puder, se você quiser ajudar essa obra, continuar evangelizando,
Nós temos aí no nosso vídeo as nossas contas bancárias. Nos ajude essa obra a continuar evangelizando famílias, a continuar levando a palavra de Deus aos jovens, às crianças. Nós temos todos os domingos agora a Santa Missa, às 9 horas da manhã pelo YouTube, com o Padre Josiel do Nascimento. Segundas e quintas-feiras nós temos as nossas noites de adoração. Temos também o Terço da Misericórdia diariamente às 15 horas. Então, se você pode, se você quer ajudar a uma obra de evangelização, a comunidade Anuncia-me estende as mãos para você, para que você possa nos ajudar. Ajude, participe, visite o nosso Instagram, deixe lá a sua intenção. Você está precisando de oração, visita lá o nosso Instagram, deixa seu pedido de oração. Nós estaremos diariamente intercedendo pela sua família, pela sua causa. Então, conte conosco. Eu queria só, assim, que você pudesse levar como casal algo de concreto dessa formação, né? O que eu vou levar de hoje foi uma palavra que foi falada durante a formação, que era a questão de a gente usar desse tempo, né? Esse tempo que nós estamos tendo dentro de casa, né? Para fazer algo diferente com a nossa família, né? Dedicar algum tempo, né? Sem, como foi falado, sem distrações, sem estar preocupado com outras coisas, né? Mas momentos com a nossa família, né? Com nossos filhos. Então, que nós possamos, cada um, pegar algo de concreto de hoje, né? Esse foi o que eu peguei, que você possa aproveitar algo, né? Para mudar a sua igreja doméstica, né? É isso. E vamos encerrar, né, este dia, esta noite, cantando, entregando todas as nossas famílias, pedindo ao Senhor que possa abençoar, entregando cada família nesta noite. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou nesta noite, que esteve conosco durante toda essa semana, né, cada dia aqui conosco, lutando, rezando pela sua família se formando. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, os seus filhos, o seu matrimônio. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Não vou desistir. Jesus, Tu és todo meu, que eu seja todo teu para sempre. São João Eudes. Vem aí mais uma super live da comunidade católica Anuncia-me, junto com o projeto Ação do Bem em prol das famílias necessitadas. Com o tema São João Eudes, uma vida, uma paixão. Para participar com a doação de alimentos, ligue 98840-2269. Super Live, dia 22 de agosto, às 19 horas. Siga nossas redes sociais: Instagram, Comunidade Anuncia-me, YouTube, Comunidade Anuncia-me, Facebook, Comunidade Católica Anuncia-me, e participe.